Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos para Lucas. Lucas, no capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Opa, hoje vai ser rápido. 3 versículos só. Chamado A Candeia do Corpo. Vai ser rapidinho, tá? Mas eu vou apresentar também um pedacinho que está lá em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 6 de Mateus, onde Jesus também fala da candeia do corpo. Primeiro nós vamos ver o que é candeia. Candeia é um lampião, uma lamparina. À época de Jesus era colocado óleo, queimava, colocava um pavio, a lamparina era meio como um cone, né? Não, ao contrário. Assim, aqui colocava um pavio feito de corda, de barbante, né? Embebia em óleo lá dentro, deixava aparecendo igual uma vela, né? Com pavio. E esse pavio podia se acender e queimava por muito tempo, tá? Depois de muito tempo, é que se começou a usar querosene, álcool, gasolina, né? É tipo um lampião, porque na época de Jesus não tinha luz elétrica, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Claro. Então, Jesus vem dizer que é a candeia do corpo. Aí ele vem também colocar para nós sobre o velador. O que é um velador? O velador era um tripé que se fazia com 3 ou paus, assim, ó, ou bambu, e colocava essa candeia, esse lampião ou lamparina aqui em cima. E era alto. Por que alto? É a mesma explicação que as nossas lâmpadas são colocadas no teto, porque a luminosidade ela vai clarear todo o cômodo, por isso que é no teto. Então, como naquela época não tinha luz elétrica, era a candeia, era o lampião, então se colocava, né, que esse bambu fazendo um tripé bem alto no cômodo, na sala, no quarto, para alumiar todo aquele ambiente. Então, Jesus vem falar sobre a candeia do corpo. Nosso corpo tem candeia, nosso corpo tem luz, nosso corpo tem claridade, tá bom? Ele inicia aquela passagem que a gente já trouxe esse trecho uma vez. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire. Alqueire era um móvel. Tipo nossa cômoda, o nosso rack de hoje. Era tipo um móvel assim, uma mesinha, né? Onde se guardava as coisas ali dentro. Ninguém acende um lampião e coloca lá embaixo. Ninguém coloca embaixo da cama para esconder luminosidade. A gente vai colocar ele o mais alto possível. Mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Ninguém esconde a luz. Você quer que ela alumie todo o ambiente. Olha que comparação linda que Jesus está fazendo da candeia que alumia todo o ambiente com o nosso corpo. E aqui ele vem dar o exemplo, qual que é a candeia do nosso corpo? Qual que é a luz do nosso corpo? A candeia do corpo é o olho. Muito interessante. São os nossos olhos. Eu vou ler todo o versículo e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o olho, os nossos olhos, né? Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Então, Jesus coloca que a luz que emana de nós, ela parte do nosso olhar, do nosso
olho. Alguém já olhou, um de vocês já olhou para alguém e não gostou do olhar daquela pessoa? Não gostou dos olhos daquela pessoa? Geralmente são pessoas que não nos olham nos olhos. Aquela pessoa que conversa baixada ou olhando para o outro lado, ela não encara, ela não mostra essa luz ou essas trevas que ela tem. Então, quando Jesus vem falar, todo o seu corpo será luminoso, é porque a gente sabe pelo olhar da pessoa, sabe. E sabe quem conhece muito isso? Criança. A criança bate os olhos nos olhos das pessoas, ela logo dá um jeito de sair de perto ou de chorar. E outras criaturas também que conhecem o nosso olhar são os nossos animais, principalmente os caninos. Pode observar. Se você notar que os olhos daquela pessoa não estão te mostrando algo bom, o seu animalzinho vai saber. Ou ele vai rosnar, ou ele vai sair de perto, ou até mesmo, se ele for bravo, ele vai atacar. Ou ele vai ganir, ele vai chorar, porque ele vai ter medo daquela pessoa. Pode ter certeza. Observa seu animalzinho para você ver. E as crianças. Tanto é que as crianças gostam de olhar nos nossos olhos. Vocês já viram isso? E eu tenho um exemplo muito bonito que eu estudei uma vez. Os indígenas, os nossos irmãos, os índios, os mais velhos, tinham, né? Hoje está tudo tão deturpado por aí, né? O homem branco invadiu tanto as tribos, modificou muita coisa. Era muito bonito e eu aprendi com os índios. Quando vai conversar com uma criança, até mesmo quando vai chamar a atenção ou ensinar alguma coisa, agachar, abaixar e ficar na altura da criança. Porque quando o adulto ensina para ela, o adulto para ela é muito grande. Aquela criatura que está lá em cima, ela fica procurando uma referência. Então, os nossos irmãos indígenas nos ensinam a ficar na altura dos olhos, olhos dos olhos. Tem até uma música, né? Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ou você diz, não sei. É olhos nos olhos. É a candeia do corpo, é a luminosidade do corpo. Se você quer estudar uma criatura, fazer uma análise da criatura, olhe nos olhos dela, bem fundo nos olhos dela. Olhe nos olhos da sua criança quando você for ensinar, quando você for educar, quando você for chamar a atenção, chame a atenção olhando nos olhos dela, abaixa, fica na altura dela, impõe respeito, mas também mostra carinho e mostra igualdade. Eu olho para os seus olhos, mas você também olha para os meus. É aquele momento que a gente larga tudo e vai ensinar para a criança olhando nos olhos dela. Então Jesus vem colocar que o seu corpo será luminoso se os seus olhos forem bons, se o teu olho for simples. O que é olho simples? É aquele olhar manso, é aquele olhar carinhoso, é aquele olhar que desprende amor. É luminoso mesmo. E ao contrário, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. Você vê, toda pessoa que é violenta, que gosta de espancar, que gosta de briga, que gosta de violentar, ela não tem um olhar bom. O olhar dela é esquisito. Repara no olhar da pessoa. Vê, pois, a luz que em ti há, não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso. Como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Pronto. A passagem é pequenininha, mas ela diz muita coisa.
Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Você não será uma pessoa invejosa, você não será uma pessoa ciumenta, você não será uma pessoa violenta. É pelos olhos, olhar nos olhos. E a gente tem esse conhecimento através da literatura, né? Sobre aqueles que encararam Jesus. O olhar emite tanto amor, que às vezes fica até difícil encarar Jesus, por causa da nossa condição aqui, né? Ainda convivendo com guerras, com matança, com desigualdade, com os racismos e outras situações mais que enfeiam, que faz o nosso corpo ser trevoso. Pode observar. E aqui a gente quer comentar um pouquinho, eu fiz aqui uma colinha que eu vou mostrar para vocês o que eu fui procurar sobre o olho. Vocês sabiam que a íris, que é a parte colorida do nosso olho, é única? Vocês sabiam disso? É a maior impressão digital que se tem, é a nossa íris. Cada um é um. Já está, né, a tecnologia avançada, já estão começando a fazer reconhecimento pelos olhos. Então, toda essa parafernália de fechadura, de chave ou cartão magnético para abrir e fechar portas, já estão começando a fazer identificação pelos olhos. Então, a gente já vê nesses filmes futuristas, né? Isso aí. Você chega, mostra os olhos ali naquela máquina e aquela porta se abre. É a nossa identificação. Isso será muito usado para situações aí de identificação da criatura. É único. É muito mais do que impressão digital. Sabia? Então eu fui procurar lá no Google. É o pai dos burros, né, gente? A íris é a parte colorida do olho que controla a quantidade de luz que entra na retina. Então, nós temos a nossa retina e a parte colorida. O que é parte colorida? Tem gente que tem olho preto, castanho, azul, verde, cor de mel, que eu acho lindo aquela cor de mel. Acho maravilhoso aquilo. Para mim, é a cor mais bonita dos olhos. Então, apesar de que eu gosto de tudo quanto é cor de olho, eu conheci uma menina que, criança, ela tinha os olhos mas tão pretos, parecia, eu falava com ela que os olhos dela eram duas jabuticabas, pretinho, pretinho. E eu tenho a minha filha caçula que tem os olhos azuis. A filha mais velha já tem os olhos castanhos. E o meu marido, ele tem olhos castanhos, mas tem hora que fica meio esverdeado. É o que acontece também com o meu netinho caçula. Eu tenho 2 netos só. Só, gente. Eu vim aqui preparada para ter mais de 15, 20 netos, mas meus filhos só me deram 2. Eu chamo eles de vagabundos. Me dá 2 netos. Eu queria um monte de neto alegrando a minha casa, um monte de criança na minha casa. Só 2. E mesmo assim, o mais velho está com mais de 30 anos. E o caçulo tem 9 anos. Como é que pode uma coisa dessa? Um completamente distante do outro. Mas cada um com a sua família, né? Então, a íris, que é esse colorido dos nossos olhos, ele controla a luz que entra. Que se não houvesse esse controle, nós iríamos queimar nossos olhos. Já pensou um dia muito claro, de muito sol? Já pensou? Se não houvesse controle, ia queimar. Então, olha que interessante. Ela expande e ela contrai. Vocês já observaram? Quando você está naquele dia
claro, com aquele sol muito claro, e de repente você vem para o escuro, como é que dá uma confusão na gente? Ou o contrário, você está num lugar muito escuro e vai para um lugar muito claro, também dá confusão. Assim, quando a gente muda de repente, é a íris. Ela expande e ela contrai. No escuro, ela dilata. Quando a gente está no escuro. Por isso que todo consultório de oftalmologista é meio escurinho. Vocês já viram? Aquela média luz? Eles fecham as cortinas para o consultório ficar na média luz, para dilatar com facilidade a nossa pupila para poder fazer o exame, tá bom? Então, no escuro ela dilata, para aumentar a nossa visão no escuro. E no claro, ela contrai, para controlar a luz que entra. Olha a importância da nossa íris, chama-se íris. Vocês entenderam? E a sua íris nunca vai ser igual a mim, ou do José, ou da Ana, ou, ou do Jonas, ou da Joana. Nunca. Cada um é um com a sua íris. É a maior identificação do nosso corpo. Muito interessante, né? Então, nós vamos agora lá em Mateus para a gente dar uma pincelada no Sermão da Montanha, que Jesus vem falar da candeia do corpo. Olha só que bonito. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É mais ou menos igual a que está descrito lá em Lucas, né? Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti... Desculpa, gente. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, é pelos olhos que nós somos conhecidos pelas pessoas. E hoje, a correria é tanta que a gente não consegue, né, olhar nos olhos, parar quando a pessoa vier conversar, nos contar o drama da vida dela, o que ela está passando, se ela está doente, se ela tem um filho dando problema, se o relacionamento dela não está legal. Parar e olhar nos olhos dela. Oh, sim. Se os médicos usassem a medicina transcendental que nos diz Joana de Ângeles, eles largariam computador, papel, lápis, caneta, larga tudo para lá. E vai olhar nos olhos do seu paciente, ver o que está acontecendo com ele. Será que ele está emanando luz? Será que ele está emanando trevas? É quando a nossa medicina, a nossa ciência se aliar às coisas espirituais. Aí a cura vai ser completa. Vai se curar o corpo material aliado ao corpo espiritual. É o que está faltando na medicina, né? Então, através do olhar. É muito importante. Fica aí o recado de Jesus, pequenininho, mas grandioso em ensinamento. Vamos à nossa frase? Mas, se soubesses o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício. Não quero sacrifício. Eu quero misericórdia, complacência, amor ao próximo, mansuetude, carinho, abraço, aconchego. A misericórdia, quando ela chega nos nossos corações, a gente entende o que o outro está fazendo. Tem aquela compaixão pelas atitudes do outro e não julga. Então, quando Jesus fala
Não condenareis os inocentes. Eu entro aqui em muitas questões na minha mente a respeito dos julgamentos, dos juízes, dos advogados, aqui no plano material. Mas no plano espiritual tem muito mais advogado que vocês podem imaginar. Vocês sabiam disso? A maioria dos médicos espirituais, eles são advogados. São juízes. Estão sempre nos julgando pelos nossos atos passados, sem nos dar... reencarnou, vai resolver. Não vai. Porque a gente chega aqui, tem mais provações, somos empurrados a fazer mais coisas pelo esquecimento do passado. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei algumas lives aí para trás. Se a gente reencarnasse e lembrasse lá do que a gente fez na outra vida, a gente não faria de novo. A gente só faz porque a gente esqueceu e ainda traz a tendência daquilo que a gente fez. Chega aqui, o ambiente terreno, ele contribui, porque aqui o mal predomina, a violência predomina, a gente torna a fazer errado. Aí vem com essa desculpa que não pode lembrar porque iria atrapalhar o relacionamento. Nada, a gente ia acostumar. Aí é onde entra o perdão, aí é onde entra a justiça, mas é a justiça divina, a justiça do amor e não a de condenar, né? Se vós soubesses o que significa misericórdia, o que significa misericórdia? Não condenarias os inocentes. Não condenar os inocentes, nós iríamos cortar essa questão do karma, essa questão da provação. Essa provação vai terminar aqui e agora, acabou. Eu vou te reeducar, eu vou te ensinar, eu vou te encaminhar e você não vai fazer o mal que você estava fazendo até então. É a hora do ajuste. Mas a gente precisa ter um empurrãozinho, né, gente? Ter um empurrãozinho para o bem, para o amor. Sabe por que eu escolhi de fazer hoje uma passagem bem pequenininha? Porque eu tenho uma surpresa para contar para vocês. Eu mantive segredo até agora, porque assim como eu comecei, eu só fui descobrir lá no final. Eu escrevi um livro. Acabei agora dia 15 de dezembro esse livro. Por que eu estou dizendo que eu fui descobrir só no final? Porque eu comecei colocando algumas ideias no papel, escrevendo. Eu estou com várias folhas escritas à mão. Até meio bagunçado. Mas aí eu percebi que eu estava colocando no papel ideias que já estavam na minha cabeça, já estavam na minha mente há muitos anos. Sabe sobre o que, gente? Nossa, eu estou assim em êxtase com o livro. Não chamo de meu, eu sou um instrumento. Como já disse para vocês, eu sou médium sensitiva. Está explicado no livro dos médiuns, onde Kardec explica várias modalidades de mediunidade. E o médium sensitivo é aquele que não incorpora, não fica tremendo, não cai no chão, não fica gritando, ou não fica mudo, ou não fica surdo. O médium sensitivo é aquele que mistura os pensamentos dos espíritos com o seu próprio pensamento. Então, o que ele faz? Ele vai usar a sensibilidade para separar o que é dele. Isso é com o tempo, tá, gente? É uma confusão no início que a gente... Será que isso é meu mesmo? Será que essa poesia que eu escrevi foi eu mesmo que escrevi? Hoje não. Com a experiência, eu já sei separar. Então,
quando eu comecei a escrever, eu achei que eu estava anotando uns dados daquilo que estava já há muito tempo, de algumas visões que eu estava tendo quando meu corpo dorme. Eu estava tendo e tenho até hoje. Toda noite, quando esse corpo aqui, essa matéria, esse físico dorme, eu faço a saída do corpo e quando volto, lá pela madrugada, eu trago comigo algumas impressões daquilo que eu assisti, daquilo que eu vi fora do corpo. E eu comecei com umas ideias, vocês estão curiosos, né? Eu comecei com umas ideias há muitos anos do que tem na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a nave de Jesus. A nave de Jesus é aquele lugar onde tem hospitais, onde tem escolas, universidade, tem creche, tem berçário, tem medicina de tudo enquanto é jeito, tem museus, todos os museus contendo a história do nosso planeta. E lá tem os comandantes que trabalham junto a Jesus, que estão preparados para a hora do Apocalipse final. Apocalipse nós já estamos nele, todo mundo sabe disso. Na hora do Armagedon, baseado no livro chamado Apocalipse, escrito pela mediunidade do apóstolo João, onde Jesus envia um anjo, Jesus envia os ensinamentos para esse anjo e esse anjo passa para João. Quando João estava exilado na ilha de Patmos, por implicância do governo romano. Então, João recebe o livro do Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Revelação. João recebe uma revelação. É um profeta. Então, tem um trecho que fala da Nova Jerusalém, que é o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro do Apocalipse. E esse livro é esses dois capítulos. Gente, vocês têm que ver a descrição do que é a Nova Jerusalém. Dá para a gente entrar em êxtase. É uma coisa linda, 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 maravilhosa. É coisa assim de mundo muito evoluído. São tecnologias avançadas e lugares simples, mas com todo conforto. Vocês têm que ver a cidade, vocês têm que ver as casas, as moradias, a beleza que João apresenta da praça com a grande árvore, que é chamada Árvore da Vida, o grande rio cristalino. E vocês têm que ver como que encerra esse livro. É muito bonito. Mostrando para nós o hospital dos animais. Depois de mostrar o dos humanos, tá, gente? Cirurgias, tratamentos, rejuvenescimento e as escolas e as universidades. É muito lindo, é maravilhoso. E nesse hospital ele se chama Hospital Francisco de Assis. Não é São nem Santo, não. Hospital Francisco de Assis. Esse hospital é muito lindo. Tem habitat para todos os animais. Gente, todos, até os que foram extintos. Vale a pena dar uma olhada. Lá nós temos explicação para a questão dos Therians, temos explicação para a questão das obsessões, da evolução, do amor de Jesus, o atendimento desses espíritos que estão preparados para nos receber na hora da transformação do planeta, que vai dar um balanço aí, pode esperar e não está muito longe não, tá? Vai dar uma tremedeira aí, vai dar um balanço muito grande. Essas naves, dirigidas por esses comandantes, elas virão aqui e, como diz Astacheran,
esse apanhar desses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, vai ser questão de minuto. Quando a gente menos esperar, estamos subindo para a nave. Dá uma olhada lá. É bem romanceado. E eu vou fazer vários presentes desse livro. O problema maior é publicar, é editar o tal do livro. Gente, é complicado demais. Além de complicado, é caro. É muito caro. Mas eu vou fazer muita doação desses livros. Bom, eu ganhei um dinheiro do meu marido e do meu filho, de aniversário, já tem uns 2 anos. Mas como eu não tenho vaidade, eu não fico gastando para cuidar de corpo. Isso eu não faço mesmo. Vocês já observaram, eu não uso maquiagem, eu não cuido, eu não tenho esse tipo de vaidade. Minhas roupas são simples, são as mesmas de anos, né? Não frequento bailes, não frequento festas, eu sou caseira mesmo. E ainda mais agora com a luta que eu estou tendo aqui com os Alzheimer, né? Do marido e da mãe, e da irmã paraplégica. Então, esse dinheiro começou a ficar encostado. Eu juro para vocês, eu comecei a doar, dar na minha porta, mas era muito, né? Deu uma... Quando eu fiz 70 anos, eles deram uma louca neles de me presentear. E eu vou usar esse dinheiro para editar, apesar de que eu estou achando muito complicado, muito difícil. Eu ainda estou em dúvida se eu lanço só em PDF, né? Que é os livros aí para vocês acessarem, acessa quem quiser, ouve quem quiser, sabe? Pode ser na escrita e pode ser também na narrativa. Eu vou lançar esse livro assim também, de graça para todo mundo. Não tem intenção de tirar dinheiro. E se por um acaso eu fizer esse livro, vocês podem ter certeza que eu não vou tirar ganho nenhum. Não quero. E a maioria, eu já estou até com a lista dos amigos que eu vou dar de presente. Mas não deixa. O livro se chama Nova Jerusalém. Não é a Nova Jerusalém, igual a gente procurei, não. Nova Jerusalém. Gente, vocês não fazem ideia das visitas que eu fiz, do encanto do lugar, da modernidade aliada à simplicidade, à simpatia e aquele imenso amor em que somos recebidos nessa alta tecnologia. Curas imediatas de doenças, curas imediatas de pessoas paraplégicas, tetraplégicas, pessoa com problema mental, cura de vícios. Os hospitais, assim, eles têm a psicologia aliada à medicina. É uma coisa muito bonita. É um trabalho hercúleo e já está sendo arrebatado e já está sendo encaminhados vários espíritos que estão desencarnando para essa nave. E aí vocês vão perguntar, mas onde que está essa nave que ninguém vê? Não vê mesmo, não. Ela foi filmada uma única vez por aquele telescópio, esqueci o nome do telescópio, gente. James não sei o quê. O mais moderno aí. Ela foi captada uma vez só. Ela está muito longe. Essa nave está estacionada perto do planeta Saturno. Então ela está escondida. Vamos dizer que o planeta Saturno está aqui. Ela está escondida aqui atrás, exatamente para que a humanidade não descubra. Por quê? Primeiro porque não está na hora dela aparecer. É a cidade-luz de Jesus. Não está na hora dela aparecer.
Por que não está na hora? Porque ainda está tendo tempo de recuperar muitos aqui espíritos encarnados, espíritos desencarnados, para dar aquele clique de transformação, para ter oportunidade de ir para lá e não serem exilados. São os herdeiros da terra que Jesus fala. Herdeiro da terra são os mansos, são os que têm misericórdia, amor no coração, são os pacíficos, são aqueles que não querem mais saber de sangue, de matança, de corrupção, de ficar roubando, de ficar traindo, provocando doença, depedrando o planeta, sujando tudo, judiando das criaturas, escravizando. Esse trabalho escravo que as pessoas estão tão cansadas. Isso são os 2 primeiros motivos. E tem aquele motivo mais importante. Se essa nave aparece, primeiro que ela vai causar pânico, porque ela é imensa. Ela é imensa. Jean Valjean, que é o responsável pela revelação cósmica, da qual eu hoje em dia sigo, sem frequentar lugar nenhum, tá? Eu estudo a revelação cósmica através das revelações dele e de vários. Tem muitos médiuns recebendo essas revelações, muitos. Tem muito canal no YouTube que são excelentes. É aquilo que eu falei há umas 2 ou 3 lives atrás. É a sujeira aparecendo. A história sendo contada, porque a nossa história foi toda mentirosa para nós. Esse terceiro motivo, além para dar a oportunidade, porque a hora ainda não é chegada, e é o próprio Jesus, lá no sermão profético, que diz: ninguém sabe a hora, nem o Filho, que é Jesus, somente o Pai. O Pai Celestial é que sabe a hora, ele que determina a hora que vai acontecer esse arrebatamento, esse subir para habitar nessa cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém. Esse terceiro motivo qual é? Se essa nave ficar estacionada visível, primeiro, ela tamparia o Sol, ela tamparia a Lua. Porque diz Jean Valjean que essa nave ela tem o tamanho da metade de uma lua cheia. Daí vocês fazem ideia do tamanho dessa nave. E ela tem que ser muito grande. Nós aqui somos 8 bilhões de encarnados. Se bem que, infelizmente, não são os 8 bilhões que vão subir para essa nave. A gente já sabe disso, né? O exílio já está aí às portas. O que é o exílio? Ser banido para as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. É aquele que não quer evoluir. Já passou por milhares de reencarnações, mas não quer passar de ano. Tá? Ou esse último motivo que eu quero apresentar é a violência do ser humano. Né? Russos, japoneses, chineses, americanos, indianos agora que entrou nessa questão de bomba também, jogar bomba na nave, ficar tentando acertar essa nave. Não que eles tenham medo, mas é por causa da confusão que iria criar. Vocês entenderam? E o medo, porque a maioria das pessoas aqui vivem só as coisas da matéria. Vê esse monte de naves aí em cima lá dos Estados Unidos e aqui no Brasil e na China também. E fala que é drone. Não quer admitir que isso é nave espacial já nos treinando para o momento de nos erguer, nos levantar. E lá
no livro é explicado como que isso vai se processar. É um teletransporte. A nave não vai estacionar para abrir uma porta e a gente entrar, não. É através de um facho de luz, subiremos direto para essas naves. Isso aconteceu comigo, à noite fora do corpo. Foi aí que me mostraram várias cenas dessa cidade lindíssima, chamada Nova Jerusalém, onde existem escolas de reintegração desses seres que lá chegam. Vamos dizer, se eu chegar lá, eu vou ser reintegrada para novos costumes, para deixar viciações, deixar maldades, violências e mazelas, porque lá não se admite. Lá no livro fala também muito de alimentação, da questão da alimentação, da reeducação alimentar, não só do ser humano, mas dos animais também. E podem se acostumando. Lá não tem carne, não. Lá não tem essa questão de uns ficar comendo os outros, né? E não pensem vocês que o ser humano é o teto da cadeia alimentar, não. Eu não quero entrar nesse tema. Até mesmo o tema Therion é explicado lá. Muito interessante. Therion é essa meninada que cisma que é um animal. Vocês já viram sobre isso? Eu sou um gato. Eu sou uma ave. Eu sou um felino. Eu sou um cachorro. E eles vivem mesmo com essa consciência de que é um bicho. Nesse livro tem explicação. Eu acho que é a primeira, se não é a única, por enquanto, explicação do que é um Therion. E várias aberrações que o ser humano traz nele, né? A questão das drogas, a questão dos párias da sociedade, dos discriminados, que lá não tem. E só entra lá aqueles que já estão marcados e aqueles que ainda estão tendo oportunidade de dar esse clique e entrar nesse facho de luz para chegar na Nova Jerusalém. Aguarde o livro. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou tirar desses 2 dias que eu faço as gravações, que eu lanço as gravações, as lives, que é domingo e quarta-feira, eu vou tirar, eu acho que eu vou preferir o domingo. Está mais tranquilo, eu estou mais descansada e eu vou trazendo tópicos do livro para vocês. É um livro pequenino, são 100 páginas só, são 98 páginas, fora os esclarecimentos do livro e tudo mais. Aguarde, tá? Vocês vão gostar. E muito simples, uma linguagem simples, não gosto de nada complicado, tudo muito bem explicadinho. E essa nave, ela tem 12 andares e cada andar é dedicado a um projeto, né? Projeto moradia, o projeto consultórios, o projeto hospitais para pessoas que chegam lá, por exemplo, flagelados de guerra. Pessoas que estão num trauma muito grande. Então, assim, tem andares que vocês não fazem ideia da beleza das artes. O capítulo que fala das artes é encantador. Lá entra costura, tricô, crochê, pintura, dança, música. Dança, gente! Vocês precisam ver que coisa mais linda que é. Vocês têm que ver o sistema das escolas, sistema socrático. É fantástico. Aí vocês vão falar, nossa, que mulher metida, tá elogiando demais o livro dela. Ah, eu estou sim. Ele é
suave, encantador de ler. Vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o livro já começa com um susto que eu levei por me ver dentro de uma nave. A nave menor, tá? Vamos dizer que Nova Jerusalém é a nave mãe. É a morada que Jesus preparou pra gente. Nossa, vocês vão amar. Vocês vão amar o tal do rio. Vocês vão amar a forma que os animais são tratados, os vegetais, as árvores, as matas, as florestas, o cheiro, as flores, a quantidade de flor, os jardins. Gente, os chafariz, vocês precisam ver, eu adoro chafariz. Os chafariz coloridos e musicais, tem muita música suave, muito gostosa. Funk não tem não, tá? Tem não. Então, aí vocês vão falar, tá discriminando? Estou sim. Gente, é muito bonito. Prepara o seu coração, que você vai para lá e já não vai levar tanto susto na hora que estiver dentro da nave, igual eu levei. Eu levei um susto que meu coração quase parou. Eu tive que, sabe, buscar o ar dentro de mim, o que já é muito difícil para mim por causa da bronquite crônica. Eu tive que buscar o ar, porque parecia que eu tinha entrado em pânico, mas eu logo recuperei, eu confiei, porque há muitos anos eu já estava preparada para isso. É fantástico. Eu já sei que vocês vão perguntar, você encontrou com Jesus? Você viu Jesus? Não, né, gente? Quem sou eu para encontrar com Jesus? E se eu encontrar com ele, eu desmaio de amor por ele. Agora, já expliquei para vocês a questão do holograma. Holograma tem sim. Ele faz muitas palestras, mas em sistema de holograma. Ele, lá onde ele vive, lá para as dimensões, lá nas alturas, ele envia uma cópia do seu corpo que oferece os ensinamentos. Porque lá esses hologramas, a gente lá convive com eles, anda, abraça, ouve os ensinamentos e tudo mais. Gente, estou falando de Jesus. Os seres que lá vivem são seres, alguns encarnados, que estão no corpo, e a gente já sabia disso. Nós vamos conviver encarnado e desencarnado. Alegrem-se. Você vai ver sua vozinha, seu papai, seu grande amor. Tá todo mundo lá já esperando a gente chegar lá, de braços abertos. Quer saber como chegar lá? Leia o livro, me segue. Nada importando. Vocês vão falar, poxa, a Regina está fazendo essas gravações desde julho, ela já estava preparando para vender alguma coisa. Não é, não. Tanto é que eu estou disposta a doar tudo. Presentear. O que eu quero é que vocês leiam e depois de ler, faz xerox, tira cópia, dá para quem vocês quiserem, me pede outro para dar de presente. Eu quero divulgar o que é Nova Jerusalém, a cidade luz de Jesus. Eu vou trazer mais detalhes, vocês vão ficar apaixonados com a escola das crianças. É a coisa mais fofa que pode existir. É lindo demais, viu? E lá responde muitas questões. Eu fiz tipo de perguntas, né? Regina, como que fica uma mulher grávida, arrebatada, chegando na Nova Jerusalém? Lá existe o parto? Sim. Nasce criança no hospital lá. É fantástico. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar numa mulher que é assassinada, ela estando grávida? Ela morre
A criança morre, mas é o corpo físico que morre. E o espiritual? Ele está grávido também. Porque um corpo é cópia do outro. Ela vai ganhar esse neném. E pode ser que no arrebatamento ela vai subir grávida. E aí? Ela vai perder o neném? Vai jogar o neném fora? Se é um espírito que está ali reencarnado? Lá no hospital tem a maternidade. É muito lindo. É muito lindo. Eu sei que muita gente vai me chamar de doida, como sempre foi, mas é o que acontece comigo. Eu já recebi N revelações. E sempre esse passo adiante. E agora esse último que eu... E olha que foi rápido. Eu comecei a escrever dia 15 de agosto, quando foi no dia 15 de setembro, eu bati o carimbo nele de pronto. Apesar de depois ter modificado algumas frases, algumas coisas, tá bom? Vamos ao nosso presente de hoje? Tá aí a nossa garrafa com esse fundo meio esverdeado, que é da própria garrafa, e aqui é aquele trançado que coloca para proteger a fruta, mamão, né? Melão. Eu então cobri a garrafa e fiz essa parte aqui de lã, né? Tá aí a nossa garrafa. Você pode também fazer de jarra ou simplesmente enfeitar. Fica o presente de hoje. Coloquei cada triângulozinho desse aqui, eu coloquei uma pérola para enfeitar. Fica o nosso presente de hoje. Um beijo grande no seu coração e não se esqueça, vem aí Nova Jerusalém, a cidade de Jesus, que ele construiu para nós, imensa. Um beijo no seu coração.